Olá, acolhidos! Estamos aqui mais uma vez para uma aula, bom, de um sistema muito maravilhoso chamado sistema Tachyon. Hoje nós vamos falar dos Tachyons, o que seriam os Tachyons e como os Tachyons eles se relacionam com o nosso corpo. Ou a taquionestesia, que é um sistema que a gente é, chama também de reiki taquiônico. Bom, vamos começar a nossa aula? Meus queridos acolhidos, o táquion, ele é uma partícula. E essa partícula, ela viaja, né? Bom, ela seria a partícula mais veloz do universo. E sim, ela é. Teoricamente, segundo os cientistas, ela seria uma pseudo-teoria. Porém, para quem trabalha com radiestesia e para quem trabalha com radiônica, nós sabemos que a teoria dos táquions ela é totalmente plausível. Bom, alguns estudos e alguns cientistas, eles vêm levando o estudo do táquion muito a sério. Inclusive, eles percebem que ele tem alguns efeitos no nosso organismo, pois ele seria uma partícula muito veloz, no qual ele conseguiria atingir os nossos corpos, trazendo alguns benefícios para nós, tá? Nós não vamos falar muito de teoria ou teorias que vocês não entenderiam, na qual, digamos assim, elas têm embasamento científico, tá? Elas vão estar na apostila, porém o que você precisa saber é que a energia taquiônica, ela existe e ela pode sim te beneficiar, tá bom? Como ela pode beneficiar? Bom, nós tínhamos em mente que existia uma partícula que seria a mais veloz do universo. Porém, não. Os táquions eles têm sido estudados, né? E então nós, enquanto observadores, quando a gente diz observador, é como se a nossa vida estivesse correndo, acontecendo, e por detrás dos bastidores, nós estivéssemos avaliando a nossa própria vida. Ora, estaria me olhando, fazendo a comida, cozinhando, limpando a casa, fazendo terapia, indo ao trabalho, pegando transporte público, dirigindo, pegando meu carro. Enfim, eu estou observando todas as minhas atitudes. Então, enquanto observador, os táquions sendo observados, eles apresentaram uma velocidade que seria uma velocidade incrível e seria a maior velocidade já encontrada na humanidade. Bom, é tão incrível essa velocidade que vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora. Bom, acolhidos, os táquions, eles viajariam a uma velocidade tão impressionante que o que ocorreria? Eles conseguiriam entrar nessa teoria tão controversa. E qual é essa teoria controversa? A teoria dos buracos de minhoca. Bom, segundo Stephen Hawking, que andou observando os buracos negros, né? Ele tinha, o Hawking, um amor muito incrível pela teoria dos buracos negros. E eu não vou me aprofundar muito nisso, eu só vou dizer que ele era um estudioso no qual, mesmo aqui na Terra, ele conseguia entender com tamanha inteligência o que acontecia no espaço. E depois algumas das teorias deles foram confirmadas realmente na prática. O Hawking era muito, muito apaixonado pelas teorias do buraco negro, dos buracos negros. E quem puder assistir ao filme da vida do Hawking vai entender o quanto ele se dedicou a isso. Bom, os táquions, eles seriam capazes de produzir, né? Quem assistiu ao filme Interestelar vai conseguir entender muito bem sobre isso. Os buracos de minhoca, onde seria um portal que se abriria no tempo e espaço, eles conseguiriam ser ativados através de uma única partícula. E qual seria a única partícula teoricamente e viavelmente possível? A teoria da taquiônica. A taquiônica, ela seria capaz realmente de produzir
um buraco no qual seria possível viajar. E isso é muito interessante. Isso reforça a teoria de que uma viagem espacial, caso a taquiônica fosse reconhecida, estudada e pudesse realmente, através da ciência, ser aberta, nós conseguiríamos viajar quilômetros e quilômetros de distância. Por exemplo, o tempo que nós levaríamos daqui a Plutão no tempo-espaço, daqui a Saturno no tempo-espaço, em anos, talvez nós faríamos em segundos ou minutos. Mas os benefícios da taquiônica não seriam somente essa. Nós possuímos métodos terrestres de ativar a energia taquiônica e de canalizar, sim, a taquiônica. A taquiônica ela já vem sido utilizada em terapias e ela atua principalmente em saltos quânticos, em mesas radiônicas e inclusive na parte da saúde, porque ela seria capaz de reconstituir os corpos. Por que ela seria capaz de reconstruir os corpos? Pois nesse salto quântico, nesse poder que o táquion tem e nessa propriedade que o táquion tem de quebrar a barreira do tempo e do espaço, ele seria capaz também de manter as nossas células saudáveis. Parece uma teoria muito louca, mas que na prática eu, como terapeuta, utilizo a taquiônica nas minhas mesas e inclusive uma das mesas mais eficazes que eu tenho é a mesa que fala sobre a energia taquiônica. E você vai conhecer a fundo um pouquinho do que é a taquiônica, como ativar a energia taquiônica, o que seria a energia taquiônica e quais são os preconceitos e por que alguns cientistas eles defendem tão ferrenhamente o táquion e por que o táquion, sim, é a partícula mais veloz do universo e ela é a partícula que fará e faria você viajar hoje no tempo e espaço. Parece muito louca essa teoria, porém ela existe e alguns cientistas defendem, cientistas renomados de universidades importantes de outros países estudam o táquion muito seriamente e acreditam e defendem que o táquion ele vai ser a terapia, eu não diria, mas vai ser a forma mais fácil de viajar e quebrar a barreira do tempo e espaço. Gente, isso é muito incrível e ao mesmo tempo muito real e próximo de tudo que a gente acredita, porque nós utilizamos a terapia holística, seria uma pseudociência, porém a ciência, por outro lado, está estudando algo. É como se eu soubesse que a água ou a chuva se formasse de uma maneira, mas eu não soubesse os elementos que ela se compõe. Porém, depois de anos, há muito tempo atrás, se chovesse, eu iria atribuir isso a astros, né? Como os índios faziam, né? A Tupã e tudo mais, ou que aconteceria algum tipo de ritual. Porém, hoje, cientificamente falando, nós sabemos que a água é composta de H2O e nós sabemos como funciona. A chuva, a gente sabe que há uma precipitação e formam-se nuvens e as gotículas, né? Elas caem e se transformam em H2O fazendo um círculo. O que acontece? A mesma coisa com o táquion. Hoje nós não sabemos exatamente ou cientificamente o que seria, como se daria a teoria taquiônica. Porém, alguns cientistas têm uma teoria que eles diriam que seria uma pseudociência, porém eu acredito ferrenhamente, porque eu utilizo a taquiônica e a taquiônica ela é real. Os cientistas eles vão estudar e daqui a um tempo vocês terão a notícia de que, bom, a taquiônica ela existe, o táquion ele realmente é a partícula mais, ele pode viajar 27 vezes mais rápido do que a partícula que nós consideramos a mais rápida. Então ele tem um comportamento muito esquisito. Um grande beijo, acolhidos.